Olá, olá! Boa noite, boa noite! Tudo bem por aí? Estão me ouvindo? Como estão vocês? Gente, ainda tô tentando transmitir pelo Face. Vamos lá, vão chegando, fiquem à vontade. Tudo bem por aí? Tudo bem, Isa? Que bom que você tá aqui. Vamos chamar as pessoas. Vamos falar de um assunto bem bacana hoje. É um assunto que eu acho que é importante, até porque, né, quem sabe talvez a gente já passou ou está passando por algum relacionamento abusivo e não está identificando direito, ou já identificou e não consegue sair. Então é importante a gente estar colocando isso. Olá, olá, boa noite. Gente, olha, não sei o que aconteceu, mas pelo Face não tá indo. Eu até falei que eu ia tentar, né, gente? Eu ia tentar, mas pelo jeito não tá indo mesmo. Acho que a gente vai começar pelo Face. Eu vou tentando aqui fazer essa transmissão aqui também pelo Face. Vamos começar então? Boa noite para quem tá chegando, tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Vamos lá então? Não consegui, tá? Sei. Na próxima, quem sabe eu consigo. Vamos falar desse assunto importante? Quem aí conhece alguém que já vivenciou alguma cena ou alguma situação que fosse de relacionamento abusivo? Alguém consegue identificar isso? Comentem aí pra mim. Alguém já vivenciou alguma cena dessa? Alguém já viu alguma cena dessas? Que seriam de abusos mesmo, de uma relação abusiva? Lembrando que abusivo não necessariamente é apanhar, né? Acho que a gente tem que deixar isso bem claro. A parte abusiva não quer dizer que você tá... Ah, não, ela não apanha e não é abusivo. Não, gente, é importante a gente entender que não é só isso. Não é só uma agressão física que a gente considera um relacionamento abusivo. E por que eu vim falar desse assunto aqui? Porque o seguinte, desde o ano passado, final do ano passado, eu tenho acompanhado nas redes sociais algumas artistas, enfim, que estão passando por esse processo, que passaram, e no início desse ano a gente teve mais uma figura pública que passou por isso, e o relato delas eu não percebi do jeito que estava, eu não consegui sair daquilo naquele momento, eu me vi presa na situação quando eu tomei consciência de que aquilo não era legal, de que a forma com que ele falava comigo não era legal, não era bacana, não era o certo, né? Não era o que eu desejava pra mim. Por que que isso acontece? Porque de momento a gente tá apaixonado, né? A gente tá, como que eu posso dizer? A gente tá talvez iludido, nem sempre, né? Mas a gente se apaixona por aquela figura, por aquela pessoa, porque de primeiro momento é tudo muito bonito, é tudo muito mágico, e algumas coisinhas vão acontecendo
E a gente acha que tá normal, que é comum, que talvez é isso mesmo, que talvez essa é a forma com que a pessoa acha que é certo. E vai. E quando você vai se dar conta, isso já se passou muito tempo, né? Você já se envolveu por inteiro com essa pessoa, você já fez muitas coisas com essa pessoa e você realmente está emocionalmente envolvido. E sair disso é difícil, porque existe um sentimento, porque existe aquela coisa, como que eu faço agora? Porque eu sofro ameaças, eu sofro chantagem, né? Em alguns casos onde a relação existe, filhos, fica um pouco mais tensa por isso, porque os filhos acabam indo, né, indo na direção dessas brigas, dessas intrigas. E aí que tá, tem coisas que sem perceber a gente vai entendendo que é normal, que é habitual, que é isso mesmo, que faz todo sentido. E uma das coisas que eu peguei, assim, das artistas de um modo geral, é que não é nem por uma questão financeira que elas estavam presas naquela relação, porque às vezes a gente até se prende por isso, né? Uma relação abusiva. Era mais por uma questão mesmo de dependência emocional, ou quanto elas estavam fragilizadas com aquela situação toda, enfim. Algumas tinham problemas com família, com pai, mãe, e de repente encontraram uma pessoa que atendesse toda essa demanda, né? Que demonstrasse carinho, atenção, e aí que tá. A pessoa foi se envolvendo, a pessoa foi se afastando dos outros. Ah, eu acho interessante você se afastar, eu acho interessante você enfim, se afastar daquela pessoa, daquela outra pessoa, trocar de roupa. E a gente, sem perceber, a gente vai fazendo isso porque é muito lindo, porque é amor, porque eu estou apaixonada, porque eu acho que para minha relação sobreviver eu realmente preciso fazer tudo o que ele me pede ou que ela me pede. E aí que tá, a gente vai entrando nesse piloto automático de agradar. Eu tô fazendo pra agradar, porque, né, olha que querido que é comigo. E você vai deletando aqueles momentos que a pessoa foi grosseira, foi estúpida, foi invasiva, né, ou até mesmo que forçou coisas com você. Então, o quanto isso atrapalha muito, muito no seu relacionamento, a ponto de você chegar numa situação e identificar que não tá bom, né? Eu identifico que não tá bom, que não tá saudável pra mim, mas eu também já não sei mais como sair disso. E por isso que hoje, especialmente hoje, eu trouxe pra vocês dicas, tá? Dicas de como que você vai identificando se o que você tá vivendo hoje com essa pessoa é saudável ou não. Porque, como eu falei, as coisas começam pequenas, tá? São pequenos gestos, pequenos detalhes, pequenas falas, pequenos comportamentos, pequenas omissões, pequenas agressões verbais, né? E isso vai se estendendo. Então, assim, tudo começa devagar, aos poucos, e quando você vê, se estendeu. Boa noite para quem tá chegando, muito bem, olá Ricardo, quem sabe você salvar a minha vida hoje, olha aí ó, não consegui um negócio da live, não fez, mas eu espero que a próxima eu consiga acessar esse negócio aqui, tá? Boa noite para quem tá chegando, que bom que vocês estão aqui, eu tô bem empolgada. 2021 a proposta é a gente ficar mais perto de vocês, é trazer mais e mais conteúdo para vocês, e como eu falei, eu achei interessante trazer esse assunto, porque eu vejo o quanto as relações estão desgastadas, estão cansativas, o quanto as pessoas reclamam de ter um relacionamento. Eu estou casada há não sei quanto tempo, a pessoa já demonstra todo um desânimo. Então eu acho que é importante a gente entender quais são os sinais desse relacionamento abusivo e depois disso fazer alguma coisa também, né? Não é só chegar aqui, eu assisti tudo, eu identifiquei muitas coisas, né? Não é padrão, tá? O que eu vou dizer aqui não precisa ser padrão, mas é que de um modo geral é isso que acontece.
identifiquei tudo e agora não sei o que fazer. Gente, a mudança tá onde? Tá em você. Se você identificou, se você percebeu, se você reage a isso, vê que não é legal pra você, que não está satisfeito com isso, é você que tem que sair disso, né? Nós, profissionais, estamos aqui pra te ajudar, com certeza, mas o primeiro passo, a primeira vontade, o primeiro momento é você que tem que estar fazendo, né? Concorda comigo? Alguém aí já conheceu algum caso que gostaria de estar dividindo? Só um breve resuminho de como que foi um relacionamento abusivo? Alguém consegue passar isso pra mim? Antes de eu dar os sinais, pra ver se isso se encaixa na nossa história aqui. Boa noite, Patrícia, Ricardo, Joyce, Roberto, France, Luiz. Que bom que vocês estão aqui. Gente, vamos chamando mais pessoas, que eu acredito que é importante a gente entrar nos relacionamentos e já estar a par disso, né? Até pra gente não cair nessas conversas baratas, nessas situações que a gente já ouviu vários casos, né? De pessoas que sofreram, né? Enfim, chegaram a situações extremas por conta disso. Acho que se a gente tiver um alerta, tiver alguém falando, alertando, acho que são mais e mais sementinhas que a gente vai plantando para essa pessoa em algum momento se despertar para sair disso, né? Boa noite. Então, enquanto vocês vão colocando aí o que vocês entendem que é um relacionamento abusivo, que eu gosto bastante dessa troca, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos sinais, tá? Justamente para isso, para estar alertando para você. Como eu falei, a intenção aqui é estar acordando você para aquilo que você realmente está vivendo, porque às vezes a gente imagina muitas coisas, né? A gente vive num mundo meio que imaginário quando a gente se apaixona, porque a gente meio que deleta algumas outras coisas para viver aquela paixão, aquela coisa idealizadora demais, e aonde que a gente acaba esquecendo de olhar pro que é real mesmo, para aquilo que eu tô vivendo. Tem vários casos de pessoas que relataram que mas ele não me trata direito, mas olha só, ele me traz flores, né? Ele não me deixa sair com as minhas amigas, mas a gente passeia e viaja bastante, então compensa. Será mesmo que tá certo isso? Será mesmo que isso é saudável? Vamos aos sinais então? Primeiro, acho que primeiro já diz muita coisa, né? Controle. E geralmente a pessoa começa a ter um sentimento de posse sobre o outro, de controlar a vida do outro, e geralmente ela justifica isso da seguinte forma: só tô falando isso para o seu bem, só tô falando isso porque eu te amo muito, porque eu desejo o melhor para você. Mas não no sentido de realmente de cuidado, no sentido de que a pessoa te exclui de outras coisas, ela não te deixa participar de outras coisas, ela não te deixa ter contato com outras pessoas, porque ela precisa ter o controle sobre a sua vida. Que a partir do momento que ela começa a ter o controle sobre a sua vida, onde você vai, o que você fez, com quem você anda, o que você come, que hora que você dorme, que hora que você acorda, isso tudo é muito controlado. E quando é muito controlado, com o tempo você vai criando uma certa dependência dessa pessoa, porque ela realmente acaba controlando a sua vida. Tem casos que o abusador, ele acaba até controlando qual é o melhor trabalho que a pessoa possa estar indo trabalhar, buscar, enfim. Então, olha só o tamanho do controle. Isso é um relacionamento abusivo. Porque quando a gente vive num relacionamento, sim, dividimos as coisas, fazemos as coisas juntos, mas a gente também precisa fazer coisas individuais, a gente também precisa ter privacidade, certo? Concordam comigo? E a segunda já é o que eu falei, né? A invasão de privacidade. Mari, mas então eu não devo mexer no telefone, eu não devo fuçar nas coisas, ou enfim, ele pede a minha senha, ela pede a minha senha e acessa todas as minhas
minhas redes sociais, enfim, o que você tem aí no seu celular, por exemplo. Tá certo isso? Porque se eu confio na pessoa, faz sentido eu tá fuçando o que ela tá fazendo? Porque a partir do momento se eu desconfio dela, eu vou ver o que ela tá fazendo, né? Eu vou querer saber o que tá acontecendo ali. Agora, se eu confio plenamente naquela pessoa, eu vou perguntar pra ela como é que tá, no sentido não de perguntar de uma forma invasiva, mas de perguntar como que você tá, como que tá com as pessoas com quem você se relaciona, como tá os seus amigos, como tá as suas redes de contato. Agora, ficar fuçando, mexendo, vasculhando roupa, carro, né? Tem casos que os casais, cada um tem o seu carro. Isso é saudável, gente? Olha aí, ó. Não deve mexer nem deixar que mexam. Por quê? Porque não demonstra. Isso não é confiança. Eu confio em você, certo? Meu telefone tá aqui. Tá aqui, tá aberto, tá disponível. Agora, a partir do momento que você fuçar, querer mexer demais, invadir demais, poxa, não é minha privacidade, né? Não é o meu, sei lá, eu uso pra trabalho, eu uso pra falar com as minhas amigas, e tem coisas que a gente fala com os amigos que a gente não falaria com o nosso companheiro, né? Até porque tem coisas que não fazem muito sentido. Agora, se você sempre tá invadindo essa privacidade, você tá sendo sim abusador. Você tá sendo sim abusada se a pessoa tá fazendo isso com você a ponto de realmente perder o controle, né? Porque se você tem desconfiança, você vai fazer isso. Se você não tem, você não precisa fazer isso, né? Acho que confiança e respeito são duas peças chaves para um relacionamento saudável, certo? Devemos viver em um relacionamento saudável, com certeza. Tem que ser... É o que eu adoro dizer para os meus pacientes, tem que ser leve. Como que tá a sua relação com o seu marido, ou com o seu namorado, ou com a sua esposa hoje? Tá leve, Mari. Tá super tranquilo. É isso. Se não é saudável, se afaste, por mais difícil que seja. É aí que tá, né? Quando a gente tá num relacionamento abusivo, é difícil sair. Justamente por os próximos sinais que eu vou colocar aqui. Outro sinal é justamente a pessoa que... Não é que ela sugere, mas ela vai meio que impondo pra você que você se afaste das pessoas com quem você se relaciona, das pessoas mais próximas de você. No sentido assim de que, não conversa tanto com a sua irmã, ela não é uma boa influência. Não conversa tanto com o seu amigo, a gente agora tá namorando, tá casado, não faz muito sentido. Mas são pessoas que você já tem uma rede de contato que te fazem bem. E esse abusador o que faz? Se afaste dessas pessoas. É mais ou menos assim. E sem perceber, você vai se afastar. Sem tomar consciência, você vai começar a se afastar disso. Porque você está encantada com aqueles pequenos gestos que tem lá no início. E que você acaba colocando ele como os gigantes, né? Então, começa a ficar atento aonde você está hoje, com quem você está se relacionando e aonde que estão os seus amigos e colegas que você gostava de ter essa rede de contato antes mesmo de estar no relacionamento. Porque se essa pessoa te afastou dessas pessoas que te faziam bem, talvez ela não seja uma boa pessoa para você. Faz sentido? Perfeito, Mário. Também uso esse termo de tem que ser leve. Tem que ser muito leve, né? Porque, gente, vamos combinar. Só fazendo um parênteses. Casamento tem as suas dificuldades, né? Como qualquer outra relação de mãe e filho também tem suas dificuldades. Agora, casamento a gente escolhe, né? E escolher conviver com uma pessoa que não te acrescenta em nada, que não soma com a sua vida, isso dói, né? Você passar, eu tenho 30 anos de casado. Às vezes eu pergunto para meus pacientes, quantos anos de casado? Eu tenho 30 anos de casado, tenho 20 anos. Nossa, é sério? Esse desânimo todo? Por que você tá ali ainda? A gente passa por dificuldades? Passa pelos perrengues? Passa. Mas sempre, acho que isso precisa ser revisto, né? Outra coisa que é um dos sinais, assim, batata de um abusador. Chantagem. Manipula sempre a situação a seu favor. Como, por exemplo, se você não vier comigo,
eu vou terminar a relação. Se você não fizer isso pra mim, eu vou me matar. Se você não fizer isso pra mim, vai acontecer isso. Se você não fizer isso pra mim, sempre num sentido de chantagem, de manipular. Por quê? A partir do momento que a pessoa olha pra você e diz assim, se você não fizer isso, eu vou me matar. Olha a responsabilidade que ela joga na sua mão nesse momento. Você tá responsável pela vida dela nesse momento. O que ela faz com você? Ela realmente te manipula. Por quê? É um peso, eu vou carregar um peso, eu fui a culpada se alguma coisa acontecer com aquela pessoa. Isso é chantagem, tá? E é mais difícil sair conta nesse estágio justamente por esse peso, por essa responsabilidade. Eu sou responsável por uma outra vida. A pessoa tá dizendo que vai acontecer isso se eu não fizer isso pra ela. E a gente vai fazendo o quê? Cada vez mais preso naquela relação. Então, cuida, fica atento aos sinais. Se você não tem com quem conversar, comece a tentar conversar com as pessoas, comece a utilizar dessas lives aqui para realmente começar a sair desse processo de vício, né? Porque acaba sendo um ciclo vicioso mesmo, tá? Então, fique atento principalmente às chantagens. Outra coisa que geralmente acontece é a destruição da autoestima. Ali tem os artistas, gente, né? Maravilhosa, linda, belas. E daí o que acontece? Essa pessoa percebe isso, porque é atraente, né? Essa mulher acaba sendo atraente. Eu tô usando a situação feminina aqui, porque a grande maioria são mulheres, né? Mas também não quer dizer que não aconteça com homens, tá? O que acontece ali? A mulher é atraente, é bonita, chama atenção, a pessoa vai para esse contato, começa a fazer todos aqueles pequenos gestos e com o tempo, para eu me manter nessa relação, para ela não chamar a atenção de mais ninguém, eu tenho que destruir essa autoestima dela, eu tenho que desvalorizar ela, para ela entender que ela não é a última bolachinha do pacote, né? De que ela não é tudo isso que ela acha que ela é. Para quê? Para não ser uma ameaça. Porque o que os outros vão olhar? Assim como eu me interessei, outra pessoa pode se interessar. Então eu vou começar a destruir a autoestima dela a ponto de ela realmente entender que ela não é bonita, que ela não é atraente, que ela não é inteligente. E aí é que tá a destruição da autoimagem. Pode ver o quanto as mulheres acabam entrando numa baixa, assim, gigante de autoestima. Porque não. Realmente, eu sou feia, eu sou gorda, meu cabelo é assim, meu cabelo é assado. Tudo que antes eram elogios, com o tempo, isso vai destruindo a sua autoestima, sem perceber, tá? E o que acontece ali é tão forte a manipulação que você realmente começa a concordar com aquilo que ele coloca ali. Sabia? Infelizmente. Outra coisa. Invalidar os seus sentimentos. O que é isso, Mário? Toda vez que você diz assim, não tô legal, eu tô triste, não tô satisfeita, ou que quer ter uma ADR, não tô satisfeita, não tô me sentindo bem, e o que acontece? A pessoa vai te dizer, para com isso é bobagem, isso é besteira, isso é coisa da sua cabeça, né? Sempre no sentido de não dar atenção para esse seu sentimento. Então ela vai destruindo esse seu sentimento, a ponto que realmente você vai se ver numa relação abusadora, vai se sentir infeliz, mas não vai conseguir sair dela porque você acha que isso é uma besteira, que isso é uma bobagem, que isso é coisa da sua cabeça, que você não tá vendo direito, que não sei o que, entende? Então é o quanto isso acaba realmente você absorvendo, o quanto você realmente acaba levando pro lado de que você é o problema maior. Isso é forte, né? Eu falei que eu ia dizer coisas fortes pra vocês hoje, mas é necessário, tá? A intenção aqui é fazer realmente vamos acordar, vamos despertar pra esse negócio. Outra coisa que eu percebo assim de um modo geral mesmo, é dinheiro. Quando o homem, né, vamos botar o homem como abusador aqui no caso, quando o homem tá no papel de abusador, falar sobre dinheiro é algo que não existe nessa casa, né? Deixar a mulher na dependência financeira é muito melhor para ele, porque o que ele quer? Seu controle da situação.
Porque a partir do momento que eu tenho um controle emocional dela, porque ela já depende de mim para se sentir bem, eu também preciso do controle financeiro. Por isso que a gente não fala sobre o dinheiro, por isso que a gente não divide as situações financeiras da casa, enfim. E por isso que eu, às vezes, prefiro que ela nem trabalhe, né? Porque daí, dependendo de mim financeiramente, ela precisa de mim para tudo. E como que uma pessoa sai de uma relação que ela depende de um abusador para tudo? Se ele faz chantagem, se ele degrilha a imagem dela e se ainda ele não dá dinheiro para ela, que força que essa mulher vai ter para sair dali, né? Que tensão que fica para essa pessoa entender que, poxa, não tenho nada, não consigo sair daqui, eu tô realmente presa. E é um dos relatos que a gente mais escuta. Eu não sei sair disso aqui, eu não consigo sair disso aqui. Se eu sair disso aqui, meu mundo acaba. E geralmente essa é a frase, né? Eu não consigo sair disso aqui porque senão o meu mundo acaba. E daí? O que você faz com isso? Você já identificou tudo isso? E além disso tudo, da questão financeira, de invalidar seus sentimentos, de invalidar sua autoestima, tem a questão de... Aí começa a vir para uma questão mais agressiva. Destruir os seus pertences. Quem aí já viu alguma situação dessa, onde o marido, o namorado quebrou, estragou, jogou longe, né? Porque no excesso de raiva, a pessoa desconta isso nos seus pertences, porque ele tá com raiva de você. Então comece a ficar atento a pequenos detalhes, são detalhezinhos pequenininhos. Em outros casos, como tem filhos, ainda tem a questão das crianças, de utilizar as crianças para fazer chantagem. Olha, seu filho vai ficar agressivo se você terminar sua relação. Olha, se você sair de casa, vai ficar assim. Olha, se as crianças verem essa cena, pode ser que isso atrapalhe o desenvolvimento delas. Pessoas, às vezes, até muito... Geralmente, abusadores têm como é que eu posso dizer? Eles articulam bem, né? Eles falam muito bem. E daí, o que acontece? Envolve muito bem essa vítima. Outra coisa, na relação sexual, até teve, como que é o nome da moça? Não vou lembrar, gente. Mas teve uma moça aí que botou vídeos do parceiro, enfim, e um desses vídeos era realmente forçando o ato sexual. Tem vezes que mulher não tá afim, tem vezes que mulher não tá afim. Mas uma coisa é você não tá afim e a pessoa respeitar, outra coisa é você não tá afim e a pessoa forçar, né? E entender o quanto pra mulher fica mais diferente isso do que propriamente com o homem, né? Eu sempre falo isso assim, o homem é uma coisa um pouco mais, de um modo geral, não são todos, né? Mas de um modo geral, o homem é um pouco mais mecânico, né? Ele não precisa de toda aquela melancolia, aquele romantismo, tudo. A mulher já não. A mulher precisa de um enfeite maior, a mulher precisa de uma melancolia a mais ali pra realmente se sentir à vontade pra isso. E daí o que acontece nesses casos? O abusador tem paciência, porque a intenção dele é um desejo próprio, não do outro. Até porque o abusador ele não se preocupa tanto com a vítima, né? Ele se preocupa mais com ele. Então, de ter o controle, de administrar tudo, de fazer essa pessoa ficar totalmente dependente dele pra tudo, inclusive a questão emocional, a questão financeira. Então, eu tô preocupado comigo, só comigo. Então, eu não me importo com o que o outro tá pensando, achando ou querendo. Por isso que, sim, eles acabam forçando uma situação de relação mesmo. E o que acontece ali? Ou às vezes machuca a mulher, ou a mulher se sente enojada, suja. Por quê? Porque não foi de acordo, né? Não foi falado. O quanto existe a possibilidade, ou melhor, seria possível se todos, ao invés de dizer, provavelmente você tem interesse em outra pessoa. Cara, senta, conversa com essa mulher, por que ela não tá tão interessada assim? O que aconteceu?
né? Por que ela não tá querendo? Por que ela não tá se sentindo bem? Por que ela... Não sei, por que ela não tá afim? Ao invés de colocar coisas que não são reais, né? Então, senta, conversa. Eu sempre digo assim, a melhor coisa que se tem em uma relação, sendo ela um relacionamento amoroso ou até mesmo relações com as pessoas, conversar. O conversar, você identifica muitas coisas. E olha quantas coisas que a gente tem de sinais aqui de um abusador, que por uma conversa você vai identificando nas pessoas, você vai vendo que, aquela minha amiga falava isso mesmo. Aquela minha outra amiga, marido, uma vez fez um escândalo assim assado na frente de todo mundo, quebrou tudo, estragou tudo. E depois daquele tempo ela nunca mais... tudo certo, Luiz, não se preocupe. Depois daquele tempo ela nunca mais voltou a ter contato com as amigas. Sabe aquelas pessoas que têm um ciclo de amizades, depois começam a namorar, e daí casam e vão se afastando, se afastando, se afastando. Provavelmente, não é regra, tá? Mas provavelmente tem algum dos sinais aí. Então fique atento. Você que tá assistindo, que sabe de alguém que tá vivendo esse tipo de relação, coloca um alerta nessa pessoa. Encaminha essa live aqui, depois que eu vou deixar salva aqui, para essa pessoa estar assistindo, para ela poder se identificar, para ela começar a trabalhar esse processo de libertação. Porque antes de eu tomar a decisão, eu preciso me libertar aqui dentro dessa pessoa tóxica, dessa pessoa que me maltrata, dessa pessoa que não me deseja, dessa pessoa que só pensa nela. É um processo e é de dentro para fora. Não é, toma decisão e vai, né? Como em muitos casos a gente vê, gente, não, tá vivendo uma relação abusiva, tá vivendo uma situação de violência, pega e sai. O que tem que essa mulher que ela não sai desse lugar? Pra quem fala, é tão fácil, é tão simples. Pega e sai. Agora, você já parou pra pensar o que essa mulher tá passando aqui? O que ela tá sentindo? O que ela tá sofrendo? E o porquê que tá tão difícil tomar uma decisão? Por que tá tão difícil pedir ajuda? Então, antes de criticar toda e qualquer relação, tome atenção disso. Fique atento a isso. Converse com essa pessoa. Porque às vezes, por uma conversa, você acaba motivando ela a tomar alguma atitude. O fato de ela perceber que tem alguém que observou isso, que observou essa situação de abuso e que tá tentando conversar com ela e que ela tá se sentindo à vontade para falar, a tendência dela tomar uma atitude depois dessa conversa é muito maior do que a pessoa aqui de fora vinha apontar e dizer: sai dessa, é muito fácil, você é frouxa, né? Não é assim. Não é simples assim. Para quem tá dentro, é doído. Porque eu idealizei toda uma cena com aquela pessoa, eu idealizei toda uma vida com aquela pessoa e de repente eu vejo que não é isso. Que o que eu idealizei foi algo muito, muito Disney, né? E aí que tá, esse acordar é dolorido. É dolorido demais você admitir que você convive com uma pessoa que abusa de você emocionalmente. Então, antes de criticar, de julgar, de dizer: olha, fulana, você tem que fazer assim, você tem que tomar uma decisão. Vai lá, senta, escuta, conversa, se coloque ali para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Você não precisa concordar com tudo que ela vai te colocar, mas você precisa escutar o que ela tem para dizer. Para quem sabe, só a forma com que ela coloca para fora às vezes ameniza bastante, ela se sente mais aliviada. E aí onde talvez ela se sente mais poderosa para tomar alguma atitude em relação a isso. Porque numa relação abusiva, para sair dela, é um processo dolorido emocionalmente e é um processo dolorido também fisicamente. Se corre um risco, dependendo de como que é o abusador, né? Porque além de todas essas violências que eu coloquei aqui, a violência financeira, a violência psicológica, tem a violência doméstica, né? A agressão. Então, vai saber.
O que vai acontecer se eu sair daqui? Vai saber se eu tomar uma decisão, pegar meus filhos e ir embora, vai saber se eu vou conseguir chegar no lugar que eu quero chegar. Então tudo isso dá medo. E o medo paralisa as pessoas. Então não critique, não julgue, se coloque ali naquela posição. Vamos ver o que ele colocou aqui, que eu vi que subiu. Infelizmente existem muitas pessoas vivendo isso, sim. E eu vou dizer pra você, na pandemia isso piorou, tá? Porque antes o marido, o namorado, enfim, né, o companheiro, a companheira, o abusador no caso, saía pra trabalhar, saía pra um shopping, saía pra um barzinho, saía pra fazer alguma coisa. Então ela tinha algum momento que isso aliviava. Na pandemia, agora tá mais tranquilo, né? Mas na pandemia mesmo, ali no auge da pandemia, quantos meses a gente precisou ficar trancado? Quantos meses esses abusadores tiveram contato com essas pessoas? E o quanto que isso potencializou ainda mais as atitudes e principalmente as mais agressivas, né? Porque os gestos pequenininhos, assim, que eram inofensivos, isso acontece lá no início, mas na pandemia tudo ficou muito intenso, as nossas emoções ficaram mais intensas, porque a gente ficou mais trancado. Agora você imagina a pessoa que conviveu com o abusador durante esse processo todo, né? Olha quantos relatos agora começam a surgir de boletim de ocorrência, de, né, as figuras públicas que tem aí, que estão conseguindo colocar isso mais abertamente. Por quê? Porque trancado, fica difícil de pedir ajuda, né? Infelizmente permanecem, as mulheres muitas vezes ficam pelos filhos, pela questão financeira, é muito triste isso mesmo, porque o abusador ele faz todo esse desenho, né? Como que eu posso dizer? Ele observa a vítima, e se essa vítima é frágil, é carente, financeiramente não é muito bem sucedida, profissionalmente também não, ela é uma vítima fácil, não é? Ela é uma vítima de fácil acesso. Então, eu entendo que a sua vida é isso mesmo, eu tô aqui pra te ajudar, mostra aquela coisa assim toda querida, toda de conforto. E o que acontece ali? Essa mulher carente, abalada por alguma questão, ela realmente se envolve, né? Ela se envolve naquilo ali. E o que acontece? O abusador já conseguiu a vítima dele. E daí ele começa a desenhar todo esse processo de ataque. Então, primeiro eu vou afastar ela das pessoas que ela gosta, que ela tem contato. Depois eu vou começar a denegrir a imagem dela, dizer que esse cabelo é feio, que essa roupa é feia, porque ela se veste muito bem, ela chama atenção. Então eu preciso que ela se vista de uma forma que ela não chame a atenção das pessoas. Depois eu também vou fazer a questão financeira. Eu tenho dinheiro, não se preocupe, eu banco tudo, eu faço tudo. Quando você precisar, você pode me pedir, não tem problema. A pessoa fez o quê? Mais uma dependência ali pra ela. E tudo isso vem desenhando. Até chegar depois das chantagens, porque daí ela identifica que aquilo ali não é legal, que não é saudável, que ela quer a independência financeira dela, que ele não deixa ela trabalhar, que ele não deixa ela fazer nada. E aí que tá. Aí você tá realmente dentro de uma situação abusiva. E pode sim piorar, e pode sim ser muito perigoso, mas eu preciso te dizer que sim, existem todas essas violências, que sim, pode ser muito perigoso, mas que você não pode ficar de cabeça baixa, porque você precisa se comunicar com esse mundo aqui fora. Você precisa colocar para o mundo que você está passando, porque outras pessoas também estão passaram por isso, e você precisa iniciar o processo. Então, se você conhece alguém, se você sabe de alguém que vive essa situação de abuso, comunique com essa pessoa, fale com ela, plante ali uma sementinha para ela começar a trabalhar isso dentro dela, porque como eu falei, é uma mudança de dentro para fora, não é assim de repente, né? Então é ela se libertar disso aos poucos. É você não ser aquela amiga que desistiu de chamar porque ela nunca aceitou mais nada, mas você sabe que ela tá dentro de um relacionamento abusivo, então chama ela,
para conversar. Ah, mas ele não deixa visitar, ele não deixa ter contato, mas tenta pelo menos pelo telefone. Seja persistente. Você que está assistindo algumas cenas dessa, faça a sua parte. Olha o quanto essa pessoa está sofrendo e não consegue sair dali. E não julgue, né? Acho que uma das coisas que a gente precisa começar a cuidar, não julgar o que o outro está passando, porque o que o outro está passando é muito dolorido para ele. Para você que está vendo de fora, é muito simples. Vai ali. Se você sofreu uma violência física, vai ali na delegacia, denuncia, tá tudo certo, né? Pra gente de fora é muito fácil. Mas e pra essa pessoa que, sei lá, construiu uma vida com esse cara, que construiu uma família com essa pessoa, que construiu uma empresa, às vezes, com essa pessoa, como que faz pra sair disso? Como que fica isso? Entende que ela precisa trabalhar muito daquelas crenças que ela tem do que é um casamento perfeito, do que é uma relação saudável. Você tá mostrando pra ela que aquilo não é saudável, ou seja, de primeiro momento, o que eu faço? Eu me nego. Eu não aceito, não é verdade. Não é assim. Porque na verdade ele ainda me traz flores. Porque na verdade a gente ainda faz algumas viagens. E a pessoa faz o quê? Se sustenta de migalhas. A pessoa se sustenta dentro de uma relação por conta do pouco que ela recebe. Porque ela acha que o pouco que ela recebe é muito. Ou talvez que é normal. É normal receber pouco. Todos os casamentos são assim. Eu coloquei semana passada a diferença de normal e comum, né? É comum sim ter casamentos aonde existem, né, parceiros abusadores, é comum. Agora é normal? É normal você estar dentro de uma relação que te maltrata, que te humilha, que te faz sentir um lixo, a pior pessoa do mundo? É normal isso? Pode ser comum, né? Existem vários casos, como a Eliane colocou aqui, existem vários casos, mas é comum, é normal isso? É aceitável isso? Então, por favor, se você sabe, se você viu, se você presencia algumas cenas dessa, algum desses sinais, começa a fazer essa plantinha, né? Começa a colocar essa sementinha dentro dessa pessoa para ela conseguir sair dali o quanto antes, tá? Porque daí a última é justamente essa violência física, né? Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas geralmente as coisas tendem a começar mais leves e com o tempo elas vão ficando mais agressivas. Por isso que o abusador é como se fosse tudo calculado, né? Inicia-se de um jeito para atrair a vítima e depois é como se fosse um plano, tá? E por isso você tem que estar atento, muito, mas muito atento a isso. Porque sim, você vai se envolvendo, você vai chegando, quando você vê, você tá toda amarrada naquela situação ali. Mas eu preciso te dizer que é possível sim sair disso, tá? É muito possível de sair disso. A gente tem aí vários e vários como que fala, gente? Órgãos. Vários órgãos que são prontos para receber esse tipo de denúncias e que sim, você pode ter uma ajuda por conta disso, que você pode sim procurar uma ajuda tanto psicológica quanto até mesmo de algum familiar para falar, para te confortar, para te começar a ter uma atitude em relação a isso, tá? Normal é ser feliz, permita-se viver coisas boas. Não deixe que o outro destrua sua felicidade, seu amor próprio. Até porque, se o outro vem pra me destruir, ele não serve pra estar do meu lado, né? Agora, se o outro vem pra construir comigo, pra me fazer realmente me sentir mais feliz, mais bela, mais bonita, mais atraente, que não é a pessoa que vai dizer que eu tenho que trocar de roupa porque eu tô muito chamativa, porque eu tô chamando, sei lá, chamando a atenção das pessoas. Eu acho que um bom relacionamento é justamente o contrário. É eu me sentir feliz de ver que o meu companheiro ou que a minha companheira tá bem vestido, tá bonito. Ah, e daí, se os outros olharem, né? Qual é o problema dos outros olharem? Todo mundo olha. Todo mundo olha pra todo mundo. Agora, a malícia tá onde? Tá em você que tá fazendo esse comentário. Tá em você que tá insistindo pra pessoa trocar de roupa. Tá em você que tá dizendo que ela parece, sei lá, uma vulgar, uma piriguete, uma perua. Tá em você, né?
Então a gente dá pro outro aquilo que a gente tem na gente. Então, a partir do momento que você tem esses pré-julgamentos, esses pensamentos de malícia ou até mesmo de maldade, são seus, não é da pessoa. Então olha que bacana, você tá do lado de uma pessoa que, poxa, você gostou dessa roupa? Tá linda. Eu também me senti bem, que bom. Sinal de que essa pessoa vai se sentir confortável do lado do outro, né? E daí o que acontece? A relação é leve, porque não tem cobrança, porque não... Cobrança no sentido assim de... Ah, você não fala comigo. Ah, você tá distante. Ah, e você não me mandou mensagem hoje. Gente, sério, né? Então, quanto ficar leve é nesse sentido de estar se sentindo em paz com aquela pessoa, de querer realmente estar com aquela pessoa, mas também de saber respeitar o espaço dela, o tempo dela, o limite dela, de que nem sempre às vezes ela vai estar disponível e tá tudo bem. Isso não é sinal de que eu estou sendo traído, né, ou traída. É autoconfiança, isso se constrói dentro de uma relação saudável, dentro de uma relação que se inicia lá eu sempre sugiro assim, faça esse checklist já no início, né? O que você gosta? O que você faz? Como que você reage frente a uma situação X, Y, Z? Aconteceu isso comigo e eu não gostei. Opa, a pessoa agiu de uma forma agressiva. Você já vai identificando algumas coisas. Mas quando a gente tá apaixonado, a gente não quer ver, né? A gente prefere não ver. Eu não vi nada. Nada disso. Na verdade, já viu, mas... eu vou mudar. Né? O que as pessoas às vezes ainda falam. Eu vou mudar essa pessoa. Você não muda ninguém. Nem eu que sou profissional, que estudei, né? Sobre comportamento humano, não mudo ninguém. A não ser que a pessoa realmente queira. A não ser que a pessoa senta aqui e esmague. Eu quero mudar. Eu preciso mudar. Eu identifiquei que tem coisas que incomodam em mim e isso me faz mal. Eu preciso de ajuda. Show. Aí entra a minha parte. Agora, do contrário, a pessoa só vai dizer que ela quer uma mudança, mas se ela não quer realmente essa mudança, ela não sai do lugar, ela não faz nada. Né? Ficou claro todos esses sinais pra vocês? Gente, tô até com a boca seca. Ficou claro pra vocês esses sinais? Deu 11 aqui, eu tava numerando antes. Deu 11 sinais. É bastante, né? O difícil é perceber que está dividindo a vida com o opressor. Aconteceu isso comigo. Pois é. Justamente por isso. Por ser envolvente, né? Por ser... a gente idealiza, né? Os romances da Disney e vive aquele mundo maravilhoso. Eu tive uma paciente semana passada que ela relatou justamente isso. Eu vivi, agora não sei quanto tempo, 35 anos, acho que foi, uma relação. E depois ele mudou 6 anos antes. 6 anos antes de sair dessa relação, ele estava mudado. Aí ela foi comentando, relatando a respeito disso. E cara, quando eu vi, eu disse, você tem certeza que ele mudou 6 anos depois? Olha o que você tá me relatando quando seus filhos eram pequenos. Ele já mostrava sinais ali e você não via. Aí foi onde que ela parou de ser verdade. Então, talvez eu idealizei ele, de alguma forma, e realmente eu vesti a historinha. Eu entrei nesse personagem que eu contei pra mim. Que eu vivia um relacionamento saudável, que era tudo muito bonito, que a gente tinha uma boa relação, mas na verdade, e de fato ela falava que eles não tinham brigas, né? Que as brigas começaram depois de 6 anos. Mas antes disso não existiam as brigas, mas existiam as chantagens, o comportamento de destruir a imagem dela. Então, o abusador, ele não brota assim no meio da relação. Agora eu vou ser abusador, eu vou acabar com essa pessoa. Não! Ele já mostra lá no início esse tipo de comportamento. Só que como a gente tá muito enfeitada com essa história toda, não tô dizendo que a gente não pode ser romântica, tá? Por favor, não tô falando isso. Mas é que a gente precisa também estar atento para nossa realidade. A gente pode e deve sonhar. É importante a gente sonhar. Só que não sonhar a ponto de a gente cegar isso tudo. Né? Sério,
uma falou, outra amiga falou, a tia falou, o pai falou, não sei quem mais falou, e eu não vi isso ainda. Será que realmente o problema são as pessoas que não querem que eu fique bem? Ou será que realmente a pessoa com quem eu tô não é legal? Então começa a ligar essa sinetinha de alerta, é importante. As coisas vão dando sinais, precisamos aprender a observar. É isso mesmo. Só que dói, né? Só que chega uma hora que você olha assim, caramba, eu vou ter que admitir que esse cara não serve pra mim. Eu vou ter que admitir que ele não é um cara legal, que eu idealizei lá nos meus sonhos da Disney, que ele não é um cara bacana como eu achei que era. Dói porque você de uma certa forma se envolveu, você tem sentimento por essa pessoa já, você já formou o seu sentimento por essa pessoa, e daí? Como é que fica? Né? Então é importante você estar atento aos sinais, que claro, óbvio, né, gente? Quanto antes você conseguir identificar, é mais fácil você sair. Isso é fato. Agora, se você já se percebe muito envolvida, a ponto realmente de não saber o que fazer, eu sugiro que você comece a buscar pequenas ajudas. Pequenas pessoas com quem você gosta de ter contato e acabou perdendo, que você possa, eu diria assim, pessoas que você sabe que vão te ouvir, não te criticar. Porque gente, pra criticar, a fila é grande, né? Eu te avisei que esse cara não prestava, eu te avisei que isso ia acontecer. Eu não quero isso agora. Eu já identifiquei que eu tô numa relação mal, né? Eu já identifiquei que eu não tô numa relação bacana, então eu não quero que você afirme mais isso. Eu quero que você me escute e me ajude, se possível. Agora, me criticar pelo que eu fiz, não. Eu já me destruí demais. Eu não preciso de outra pessoa vir fazer isso, né? Dói, mas quando você se liberta é maravilhoso, uma sensação de paz que não tem igual. Quem já passou sabe bem como é, eu imagino. Acredito que você tenha, sim, situações assim, vivenciado situações assim, realmente, né? É um processo doloroso, mas eu preciso dizer, você pode dizer, né? Pessoas que já passaram por isso podem dizer. É doído? Sim. Vai passar? Também. Porque a dor não é para sempre, tá? A dor não é para sempre. Então, para você ter uma libertação dessa relação, para você se libertar desse relacionamento que não é nada saudável para você, que tá te machucando, que tá te prejudicando, que tá te fazendo chorar todos os dias, que tá te fazendo se sentir uma pessoa infeliz, uma pessoa que nem cuidar da sua própria aparência você cuida mais, você vai passar por essa dor. Não tem como evitar, você vai passar porque você já tá envolvido, mas ela vai passar. Tenha certeza que ela vai passar. Ela não dura para sempre, tá? A partir do momento que você começa a resgatar o seu eu, a buscar a sua identidade, porque quando a gente se relaciona com pessoas abusivas, a gente perde a identidade da gente. Então, a partir do momento que você entra por esse processo de se separar desse abusador, você vai passar por uma dor e você vai resgatando a sua identidade. E quando você estiver resgatando a sua identidade, essa dor vai ficar menor. Então, é isso que eu vim falar pra vocês hoje. Que sim, é possível, que é possível você dar um basta pra essa relação que não tá legal, pra esse abusador que tá te maltratando, que tá te prejudicando, que não tá te fazendo feliz. Porque a gente veio pra esse mundo pra ser feliz. Ninguém disse que a gente tinha que vir pra sofrer. Alguém aí? Tá escrito isso em algum lugar que a gente tem que... A gente nasce pra sofrer mesmo, porque é assim mesmo que funciona? Não, a gente nasce pra ser feliz, gente. Né? Eu quero ser feliz, vocês querem ser felizes, a gente nasce pra ser feliz. Então, se você identificou tudo isso, faça alguma coisa, busque ajuda. E eu também vou colocar à disposição o direct aqui, se você quiser entrar em contato. Pode me chamar, a gente troca uma ideia. Para quem sabe, até através dessa ideia, você começa a se despertar mais para algumas coisas, para você começar esse processo de libertação, de busca da sua identidade, para começar a sair dessa relação. Tá certo? Gostaram do tema de hoje? Eu adorei, gente. Peguei assim o tema mais boom que tava ali. Claro que tem outros rolando aí, mas eu achei que esse era bem interessante para estar falando para
começar o ano de uma forma diferente, pensando de uma forma diferente e acreditando que dá pra ser diferente. Olha só. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Adorei ver vocês aqui. Olha, até quem disse que não ia veio, né, Fernanda? Muito obrigada mesmo. E agora, toda terça-feira, tá? Toda terça-feira, às 20h17, sim, tem live aqui. E eu espero de coração que na próxima eu consiga organizar o Facebook, que eu não consegui. Eu prometi que ia fazer, mas não consegui, né? A pessoa que é muito mentira e não deu conta. Mas não tem problema. Não tem problema. O importante é passar isso e que vai ficar salvo aqui no IGTV e também vou deixar salvo lá no meu canal no YouTube. Certo? Então, pra você que chegou tarde, pra você que quer encaminhar pra alguém que tava em algum outro evento, algum outro lugar, não pôde assistir, encaminha ali, porque vamos colocar essa mulherada pra sair dessa caixinha. Certo? Boa noite e tudo de bom pra vocês. Ótima mudança do dia. Maravilhosa. Muito obrigada pela contribuição de vocês, tá? Eu adoro mesmo toda essa troca que a gente tem aqui. Beijo e até mais.